sobre emagrecimento, muitas das vezes a primeira coisa que vem à nossa mente é peso, dieta, estética, mas a relação com a comida envolve muito mais do que aquilo que colocamos no prato. Ela envolve a nossa história, a nossa rotina, nossas emoções e até mesmo a forma como aprendemos a cuidar de nós mesmos. Muitas pessoas não comem apenas por fome, acredite, às vezes comem para aliviar uma ansiedade, compensar um dia difícil, preencher um vazio ou buscar uma sensação de conforto. Entender isso é fundamental, porque cuidar do corpo também era uma forma de cuidar da nossa saúde emocional. Hoje, aqui no Casa de Família, eu recebo Larissa para a gente conversar um pouco disso. Ela que é nutricionista, apaixonada, assim como eu, por ajudar mulheres a resgatarem a sua autoestima através da alimentação, no meu caso da saúde mental. Ela é especialista em emagrecimento feminino, saúde da mulher, nutrição esportiva. Acredita que cuidar da alimentação vai além do peso. É uma ferramenta para promover saúde, confiança e qualidade. Nutricionista clínica formada há mais de 5 anos, pós-graduanda em nutrição esportiva funcional, tem também formação em modulação intestinal e em nutrição, fertilidade e saúde da mulher. Sua atuação é focada no emagrecimento, então para você que está aí querendo entrar em forma, fique atenta a este episódio. Saúde da mulher e performance esportiva, realizando acompanhamento nutricional individualizado e ajudando mulheres a desenvolverem uma relação mais saudável com a alimentação e com o próprio corpo. Além disso, ela é também, né, mulher, muito importante falar, filha, empreendedora e uma incentivadora do autocuidado feminino. Você já pode, antes mesmo de assistir o episódio, seguir a Larissa agora mesmo no Instagram, no @larissasouza.nutri, porque aqui a gente faz a propaganda antes de começar, Larissa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paloma. Estou muito feliz de participar desse episódio de podcast do Casa de Família. Obrigada pelo convite. Espero contribuir muito aqui hoje, com muita informação de qualidade, muito conteúdo, muitas dicas e uma troca especial entre a nutrição e a psicologia. Perfeito, né? A gente falava um pouco antes de iniciar o episódio, né? De como que, apesar de muitas pessoas já terem a consciência da importância do cuidado integrado, né? Multidisciplinar aí, de psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, o próprio nutricionista, né? Infelizmente, ainda há pessoas que escolhem recorrer a outros métodos, a outros meios, né? Mas você que está aqui hoje nos assistindo, não, escolheu recorrer às pessoas corretas. Então, assim, vamos iniciar falando um pouco, né, sobre essa questão dessa tríade aí, né, que a gente entende como tão importante, né? Alimentação, sono, rotina, como isso impacta muitas das vezes, né, no estresse, na ansiedade, né? Então, essa base biológica comportamental, né, interfere ali nas nossas emoções. Então, eu queria que você trouxesse pra gente, né, claro, também ancorada muito nessa tua prática clínica, de como é que esses 3 fatores aí podem se auto-influenciarem, né? Porque a gente às vezes não, vou para nutricionista que vai tratar só da minha comidinha, né? Do que é que eu vou colocar no prato. Mas tem outras coisas para além disso, como o sono, como a sua rotina, né? Como é que você vê isso? Com certeza, a gente não pode esquecer que o nosso corpo, ele é sistêmico. Então, sim, tudo que a gente faz acaba influenciando em tudo no nosso corpo. Então, o sono, a água, a atividade física, a emocional. Então, se a gente foca apenas, se a gente deseja apenas focar na alimentação, por exemplo, e acaba esquecendo de cuidar da parte emocional, da parte física e tudo mais, vai ser, a gente vai estar dando murro em ponta de faca, a gente não vai conseguir evoluir nesse processo. Por isso que, bem, tento trabalhar muito com os meus pacientes, esse cuidado integral, total, da parte emocional, da parte física, do sono, da água, enfim, porque muitas vezes, quando a gente não toma água, por exemplo, que é algo básico, simples, do dia a dia, a gente não consegue ter emagrecimento como a gente gostaria. Porque, por exemplo, a sinalização no nosso cérebro de fome e saciedade pode ser confundida com sede, por exemplo, porque são locais muito próximos. Então, às vezes, o paciente não está bebendo água, está achando que está com fome, mas na verdade está com sede. Nossa, então beba água. Bebam água. Lembrem-se. Então, lembrem-se, bebeu água. Então é isso. Eu acho que o paciente ele tem que entender que é integral, é sistêmico e ele não pode focar apenas em um pilar.
Nossa, já falou a palavra sistêmica, ela já ganhou meu coração, entendeu? Porque, assim, o podcast Casa de Família, né, acho que é importante eu ratificar isso, porque a gente tá na nossa primeira temporada, ela nasce muito a partir disso, né? Você olha, esse nome não parece o nome de um podcast de psicologia, né? Mas eu acredito muito nesse olhar sistêmico, né? A minha orientação é muito mais para um olhar sistêmico familiar, né? Sim. De como que a família, de modo geral, contribui ali para as disfuncionalidades, para o nosso sofrimento enquanto pessoa. Mas eu penso que sistema é exatamente isso. Por isso que você está aqui hoje, porque é exatamente como, se eu mexo na minha alimentação, eu, consequentemente, mexo com as minhas emoções, com o meu sono, com o meu estresse, né? Então, muitas das vezes, você faz ali uma alimentação no horário próximo de dormir. Exato. Né? E aí, como é que isso vai afetar esse metabolismo? E aí, se tratando de nós mulheres, né, que temos uma preocupação para além, né, das questões fisiológicas, infelizmente, né? Às vezes não é só para saúde. Não. Tem muita gente que usa esse discurso, é só para saúde, mas na verdade não é. Né? No fundo tem uma questão estética ali. Sim, a autoestima está muito relacionada com isso também, não é? E é importante também. Exato, além de toda a cobrança, né, externa, né, da sociedade como um todo, que muitas das vezes a gente precisa ter que lidar com isso. Exato. Né? Então eu queria que você falasse um pouco mais assim, dessa questão fisiológica mesmo, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais na questão da fome emocional, mas hoje, né, para que você possa falar um pouco de como que é a tua prática clínica, como é que você enxerga isso no cotidiano dessas mulheres, né? Essa questão do sono, da alimentação, do estresse. Do como que isso influencia diretamente na parte emocional? Na parte alimentar mesmo. Ah, com certeza. As demandas de trabalho, filho, casa e tudo mais têm influência direta na alimentação da mulher. Se ela não está bem emocionalmente, a alimentação é uma grandíssima válvula de escape. Então, se não dorme bem, come porque tá cansada, e aí quer mais energia. Se tá muito cansada do trabalho, come porque é uma recompensa. Se tá ansiosa, se tá sobrecarregada, come porque é uma recompensa. Então, a alimentação é uma válvula de escape muito significativa, que eu vejo constantemente no consultório, e é um dos fatores, assim, de dificuldade realmente no processo de emagrecimento para a mulher, de fato. Porque, bem, ali no consultório a gente vai estar falando muito sobre alimentação, mas eu não tenho as ferramentas emocionais, psicológicas para guiar essa mulher. Então acaba que a nutrição e a psicologia tem que estar andando muito junto nisso, para trabalhar essa parte emocional da mulher, que eu tento minimamente ali dar um direcionamento na mulher, para a mulher no consultório, mas nós somos nutricionistas e não psicólogas. E eu acho interessante você dizer isso, porque quando a gente vai falar, né, falando de uma forma bem aberta, assim, né? Cada um no seu quadrado. Exatamente. É porque é cada um no seu quadrado. Exato. Inclusive, quando chega para mim as mulheres, né, na clínica, eu digo para ela, olha, como é que tá teus exames? Como é que tá a tua alimentação? Exato. Né? Porque primeiro, a gente vai essa alimentação ali, que muitas das vezes é desordenada, fora de horário, que come uma penca de carboidratos, enfim, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre como que o carboidrato, ou a gordura, ou o açúcar, enfim, interfere aí na nossa dinâmica de estresse, do próprio cansaço, né, que eu acho que isso hoje assim, eu acho que sei lá, tipo, 90% das mulheres que chegam pra mim na clínica, elas falam, não me sinto tão cansada, eu durmo final de semana, eu deito, eu faço isso aqui, mas eu continuo me sentindo cansada, né? Então, esse cansaço que eu sei, né, pela minha parte, pelo meu quadrado, pela parte que me cabe, que tem muito de uma sobrecarga mental, né, dessa mulher, dessa rotina desenfreada que você muito bem pontuou, né, de filhos, casa, dar conta de tantas coisas, de tantas frentes, e aí muitas das vezes isso de fato, muitas das vezes não, isso de fato vai gerar um cansaço efetivo, né, e consequentemente uma carga mental, mas a gente também não pode deixar de olhar, né, eu sempre digo para minha paciente, vai lá, como é que tá a tua alimentação? Estás comendo o quê? Estás comendo que hora? E
os teus exames, como é que Aham. estão, né? A questão do metabolismo Exato, mesmo. E aí eu sei exatamente. que essa é uma frente de trabalho sua. Com Como certeza. é que isso geralmente tem se Uma apresentado coisa lá? que eu sempre converso com as minhas pacientes na primeira consulta de imediato e aí elas vêm com a expectativa, né? E aí, daqui a tanto tempo eu posso voltar, o que é que eu geralmente vou ter de resultado? E é o que eu sempre digo, olha, daqui 30 dias, uma coisa que você pode ter certeza é que se você fizer o que a gente combinou, você vai estar muito mais disposta. Isso é fato. 30 dias após a nossa primeira consulta, e aí eu pergunto pra minha paciente, e aí, o que é que você sentiu? Como é que foi esse período? O que é que teve de bom? A minha disposição melhorou. Sim. Porque a alimentação tem influência direta nisso. Essa questão desse ciclo, é um ciclo negativo que acaba se alimentando. Você tá cansada, come ruim, fica cansada. Tá cansada, come ruim, fica cansada. Então, se você fica dando esses picos, se você fica dando esses picos de glicose frequentemente no seu dia a dia, a nossa glicose, nosso açúcar no sangue, na mesma medida que ele sobe muito rápido, ele desce muito rápido. E quando ele desce muito rápido, já gera essa sensação, esse sentimento de fadiga, de cansaço, de exaustão. Então, quando a gente regula a alimentação com boas fontes de carboidratos, são carboidratos complexos, que não dão esse pico de glicose na nossa corrente sanguínea, traz fontes de fibra, fontes de proteínas para a rotina desse paciente, isso faz com que ele se sinta mais disposto e o corpo dele, o corpo dela, no caso, funcione da melhor forma, da forma que tem que funcionar. Então, a alimentação tem influência direta nessa questão de disposição, com toda certeza. Quando a gente vai falar ali de depressão, por exemplo, a gente entende que tem ali questões hormonais, né, envolvidas, questões de neurotransmissores que muitas das vezes não estão, né, principalmente dentro de transtornos, déficit de atenção, hiperatividade, mas também de modo geral, para mulheres que não possuem ali um diagnóstico propriamente dito, a gente precisa compreender, por exemplo, a importância de determinadas vitaminas, né? Sim. Então, quando você fala de vitalidade, de se sentir mais disposta, né? Como, por exemplo, a ausência de ferro, né? Como que isso pode impactar tantas das vezes a nossa disposição, a nossa capacidade de agir no mundo, enfim. Com certeza. E para além do próprio ferro, tem uma outra vitamina que é muitíssimo importante, muitíssimo estudada nos transtornos mentais, especialmente a depressão, que é a vitamina D. Sim. E o nosso intestino, ele tem conexão direta com o nosso cérebro através do nervo vago. Então, quando o nosso intestino, ele não está bem funcionante, a gente tem sinalização direta com o nosso cérebro. E aí, os transtornos de depressão, por exemplo, para essa pessoa que já tem essa predisposição, pode acabar sendo potencializado por um intestino mal funcionante, por conta dessa comunicação direta. E aí, a questão da vitamina D também é importantíssima, que esteja bem adequada para esses pacientes que sofrem de transtornos emocionais, mentais, com toda certeza. É o que a gente chama de eixo intestino-cérebro, né? Exatamente. Porque a gente vai ouvir muito, inclusive na faculdade de psicologia, sim, o cérebro, o intestino é o segundo cérebro, né? Então, assim, o intestino, né, para você ter uma ideia, ele produz grande parte da serotonina do corpo. Exatamente. Então, quando a gente tem uma dieta desequilibrada, que é muito rica em ultraprocessados, né, e aí pode causar uma disbiose, o que aumenta a inflamação e prejudica o humor. E aí a gente vai ver muitas mulheres que às vezes elas não estão necessariamente acima do peso porque estão com uma camada de gordura no corpo, mas sim porque estão inflamadas, estão inchadas. E aí isso consequentemente vai influenciar ali no humor dessa mulher. Então sim, o que você come pode estar totalmente influenciando, né, doutora Larissa, na sua... no seu humor. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desses processos inflamatórios. Sim. Bem, a mulher que, na verdade, está acima do peso, de fato, ela está numa inflamação crônica de baixo grau, que não é aquela inflamação aguda, e sim crônica, e isso pode acabar acarretando em um desenvolvimento de inúmeras doenças. Então, a própria diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, os próprios processos emocionais,
acabam sendo ocasionados por conta dessa inflamação crônica de baixo grau. E o intestino, como você bem pontuou, desregulado em desbiose, e a desbiose, para que você entenda, é quando o intestino está desregulado em termos de quantidade ou qualidade das bactérias no intestino. Então, quando o intestino também não está bem funcionante, não está regularizado, o paciente, a paciente está em estado crônico de inflamação de baixo grau, e isso, inclusive, pode dificultar o processo de emagrecimento, principalmente por conta da resistência à insulina, que pode também surgir nessa paciente pelo estado geral em que ela se encontra devido a essa inflamação de baixo grau. E aí a gente precisa entender, né, quando a gente fala de psicologia, os transtornos alimentares, eles são temas mais alarmantes para a gente dentro do consultório. Não é todo psicólogo que tem condições, assim, que está de fato preparado para lidar com isso, porque envolve muitas questões, né? E mais do que isso, a gente precisa compreender que, por exemplo, a questão da obesidade tem sim um peso muito estético em cima disso, mas quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de doença, né? É algo que muitas das vezes é difícil para algumas pessoas ouvirem, né? Principalmente porque pode levantar pautas de gordofobia e etc. Mas, na verdade, gente, a obesidade é uma doença, ela está lá dentro do DSM, Jesus, sumiu da mente agora o negócio. Mas enfim, é uma doença. E deve ser tratada como tal. Exatamente. E deve ser tratada como tal, porque senão acaba que a gente, às vezes, em atenção a defender determinadas pautas e determinados discursos, acaba não trazendo para a mesa discussões importantes que falem sobre como a obesidade pode sim prejudicar a mulher na sua vida como um todo, né? Na sua maternidade, na sua vitalidade, na sua vida profissional e também nessa questão da autoimagem. Com certeza. E aí, como a gente estava aqui falando sobre intestino, cérebro e etc, e eu sei que deve ser uma área que você gosta muito, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa fome emocional, já que estamos falando sobre alimentação e emoções, né? De como que muitas das vezes o uso da comida vem para lidar com as nossas emoções, como você muito bem falou, né? Tá estressada, come. Tá com tédio, come. Tá triste, come, né? Em vez de saciar uma necessidade física que é própria do nosso corpo, né? Ela muitas das vezes surge de repente, né? E aí tem alguns métodos que a gente consegue diferenciar essa fome emocional de uma fome fisiológica. E aí fazer essa identificação para controlar esses gatilhos ali emocionais que nos levam a comer é fundamental, né? Como é que isso geralmente... você falou, eu não sou psicóloga, então as pacientes chegam lá, como é que se apresenta isso no seu consultório? Veja, isso se apresenta diariamente. A mulher que não tem assim, um emocional um pouco mais sobrecarregado, não está vivendo o século XXI. É verdade. Então, isso é diariamente no consultório, e a mulher que está acima do peso é uma mulher que, na maioria das vezes, tem um emocional muito relacionado com a alimentação. Seja para emoções positivas ou para emoções negativas. E a primeira coisa que eu tento trabalhar com as minhas pacientes no consultório é fazê-la entender isso. Porque eu entendo que para que a gente mude algo, a gente primeiro precisa identificar. Sim. Saber que de fato isso existe, saber que essa correlação existe. Sabendo então dessa correlação, dessa relação, a gente pensa então nas modificações. E aí eu sempre digo também que é um lema que eu trago no consultório, que é menos culpa, mais consciência e mais resultado. Para que você tenha resultado, você não precisa, você não deve estar constantemente se culpando. Você precisa estar consciente do que está sendo feito, consciente da relação que está sendo estabelecida, da sua parte emocional e da sua alimentação, para que então a gente consiga fazer essa mudança de comportamento. E aí tento também muito identificar com os pacientes os gatilhos. Sim. Os gatilhos emocionais que fazem com que esse paciente recorra mais à alimentação. E um horário do dia que é
clássico, quando o paciente senta no consultório, senta na cadeira, eu já sei. A tarde, noite é o pior momento alimentar. Por quê? Por quê? Porque já tá cansado, já chegou do trabalho, chega em casa, ainda tem que cozinhar e tudo mais. Então é um momento que, assim, chega em casa, eu mereço pedir um iFood. Porque eu trabalhei o dia todo e eu não vou cozinhar mais nada. Sim. E olha que interessante você falar sobre esse período ali, Final da tarde e noite, noturno, porque uma coisa muito interessante, eu tenho muitas pacientes que, quando chegavam no horário de tarde e noite, elas tinham crise de pânico. Porque é um momento que talvez o corpo deveria desacelerar, Exato. né? Desassociar a sua emoção, o seu corpo daquele ambiente do trabalho. Exato. E aí, quando eu chego dentro da minha casa, que deveria ser o meu campo de refúgio, na realidade, eu fico tentando um lugar de fuga, né? E aí a comida muitas das vezes entra para ocupar esse cenário. Exatamente. E aí é importante a gente salientar de que o comer para saciar a fome é diferente de comer para saciar a fome emocional. Então, existem alguns sinais aqui que é muito importante a gente deixar registrado para você que está nos assistindo, para que você possa fazer o seu autoexame. Eu adorei isso que você trouxe de consciência, né? A gente nomear as coisas, isso é uma das coisas mais importantes dentro da psicoterapia, é você nomear, ter consciência daquilo para poder, então, mudar. E eu sempre gosto de falar muito, vamos trocar a culpa pela responsabilidade, né? Porque culpa é algo que nos paralisa. A responsabilização não. É tipo, olha, eu sou responsável por isso e assim como uma pessoa responsável, eu tenho autonomia de mudar esse cenário. Então, alguns dos sinais que a gente pode interpretar, que vai ter aí para você analisar, né? E tomar esse lugar de responsabilidade, é o surgimento, né? A fome física, ela aparece gradualmente, né? Como é que seria isso, doutora? E assim, já a fome emocional é uma fome repentina, né? Exato. E muitas das vezes ela exige um alimento específico. Então, às vezes, eu tô com fome, mas eu queria comer um hambúrguer. Será que é fome mesmo? Exatamente. O que eu costumo falar também é, se você se percebeu com fome, ou vontade de comer, seja lá qual for, digamos que você ainda não saiba identificar fome emocional e fome fisiológica, se pergunte, se questione se você comeria um ovo cozido. Se você comeria um ovo cozido, entenda que é fome fisiológica. Se você não comeria um ovo cozido, pode ter certeza. E se você fez uma refeição, as 3 refeições do dia normais, as principais, café da manhã, almoço, janta, ou ao menos as 2, café da manhã e almoço, digamos que ainda não chegou a hora do jantar. Você fez essas refeições, se questionou se comeria um ovo cozido e foi muito específica a fome, então não foi fome, foi vontade de comer. E aí você precisa, saber identificar isso e entender os gatilhos, mais uma vez, entender os gatilhos, ter uma alimentação planejada, organizada durante o seu dia. Principalmente, eu costumo falar para os meus pacientes que a segunda refeição mais importante do dia para solucionar isso é o lanche da tarde. O lanche da tarde, ele precisa ser feito. O lanche da tarde com boas fontes de fibra, com boas fontes de proteína, com a boa fonte de carboidrato, para ajudar na saciedade e lhe dar a paz mental e emocional para que quando você chegue à noite para o jantar, você consiga fazer boas escolhas. Porque nós, seres humanos, com fome, somos quase que seres irracionais. Eu acredito nisso. Eu tenho algumas amigas minhas que eu diria que ela é uma irracional quando ela está com fome. Exatamente. Então, assim, a gente não pode chegar nas refeições morrendo de fome, querendo comer as paredes por conta de um longo período de jejum. A gente precisa estar bem alimentado durante todo o dia. E isso é que vai fazer com que você tenha a paz emocional para conseguir fazer melhores escolhas. E aí o que eu sempre digo também, para você fazer dieta, para você emagrecer, você não precisa e não deve passar fome. Você precisa se alimentar adequadamente no que diz respeito aos nutrientes que a gente já conhece. Carboidrato, proteína, gordura, fibras, equilibrado nutricionalmente para que seu corpo esteja bem nutrido e toda a parte fisiológica e emocional esteja em equilíbrio também. Perfeito. E aí, assim, né, alguns outros pontos que a gente pode também estar atento, né? Essa questão da localização da fome, né? Sim. Então, a gente perceber os sinais do nosso corpo, porque a fome física,
ela vai dar esse sinal aonde? No estômago. No estômago, né? Você vai sentir aquele ronquinho, aquele vazio. Isso. Já a fome emocional é uma fome que dá na mente. Eu não vou mentir, principalmente à noite, né? Como eu digo pro meu marido, a minha última refeição do dia, ela precisa ser silenciosa. Eu não quero que as crianças estejam acordadas. Eu quero estar sozinha na sala para ter este momento de individual paz. do meu oásis de prazer. Amo minhas filhas, mas eu preciso de pelo menos uma refeição do dia em silêncio em frente à TV. A gente sabe que eu digo para elas, não pode comer na TV, mas eu vou lá e como quando elas estão dormindo, né? E aí também essa questão, né, de muitas das vezes eu já jantei, já me alimentei, e aí eu fico buscando ali um doce ou outra coisa, e eu entendo, olha, não, isso aqui é uma fome emocional, né? Eu faço, olha, eu devo estar ansiosa, né? Essa semana, por exemplo, aqui nas gravações, eu já, meu Deus, então vai lá, pega um docinho, pega uma coisa, outra, então a atenção, a localização dessa fome, e ao mesmo tempo que também vai ter a ver com isso, com essa localização da fome, o sentimento de a sensação de saciedade, né? Porque a fome física você vai comer e em algum momento você vai, tô cheio. Sim. Né? A fome emocional não. Mesmo que você esteja com o estômago muitas das vezes estufado, mas você ainda sente aquela necessidade de comer, né? Então eu sempre digo para os meus pacientes, estejam atentos, prestem atenção, né? E aí a gente vai falar muito sobre a prática do comer com atenção plena, e aí também entra nessa questão que eu falei da televisão. E aí, Nutri, comer ou não comer em frente à TV, em frente ao celular? Veja, eu acho que essa é uma pergunta que quem está nos assistindo poderia, inclusive, responder tranquilamente. Que a gente sabe que não deve comer, ou o que seria o ideal é não comer em frente à televisão, a telas de forma geral, porque é a questão da sinalização, é de saciedade. A gente entende que a sinalização de saciedade é através de neurotransmissores, mas é também de forma mecânica, através da distensão do nosso estômago. Na medida que o nosso estômago ele distende, ele envia sinalização para o nosso cérebro de que estamos ficando saciados, e há também, obviamente, a sinalização através de neurotransmissores. Porém, se a gente não estar atento a esse sinal, a gente vai. Agora, claro, isso a gente falando num cenário de uma paciente que não está com uma grande questão emocional e que está ali comendo desenfreadamente o alimento. Porque aí também não adianta eu chegar para minha paciente, por exemplo, que está com uma grandíssima questão emocional e dizer que ela não vai comer assistindo telas, que ela vai comer sem assistir telas, que vai simplesmente solucionar a questão dela. É porque o que a gente vem falando, né? São questões complexas. Exatamente. Né? Então, é necessário esse cuidado integrado, essa atenção, justamente por isso. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa estar também atento é a questão de que quando eu como de forma, por uma necessidade física, isso vai me gerar energia, isso vai me gerar satisfação. Isso. Já quando eu como de modo exagerado, a tendência é que eu sofra de culpa, de frustração logo em seguida. Exatamente. Né? Eu comi e agora eu me arrependo, eu não deveria ter feito isso. E aí os efeitos colaterais disso, muitas das vezes, ele vai para além das questões emocionais e reverbera também no corpo, né? Como certeza. O ganho de peso. E aí quando a gente fala de ganho de peso, não tem como a gente não falar sobre as famosas canetinhas emagrecedoras que estão em alta. Não sei, você já recebeu alguma coisa assim no seu consultório, Larissa? Ou ainda não chegou lá? Paciente sim, paciente não, tá fazendo uso de canetas emagrecedoras. Desculpa, eu acho que na verdade isso é algo que não tem como ir contra, né? Não, já está aí, já é uma realidade, é igual... Exato, né? Mas exato. então, como então a gente faz isso de forma mais segura, mais adequada? Com toda né? A certeza. gente sabe que, inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, maquiadora, e a gente estava falando sobre como que essas canetas, a maioria delas, né, Ozempic, entre outras, elas atuam diretamente no sistema nervoso central. Né? Então, assim, reduz, óbvio, a fome física, o ruído alimentar, mas alteram a dopamina e o sentimento de saciedade. Então, agora com a palavra, a especialista. Veja, eu não tem, de fato, como você bem pontuou, não tem como a gente encontrar um medicamento, porque ele é um grandíssimo auxílio e suporte para aquelas pessoas que verdadeiramente precisam. Sim. E eu tenho pacientes que eu encaminho para médicos endocrinologistas para que eles façam a avaliação e avaliem se há a indicação ou não. Porque
no consultório, sozinha, com o paciente, já teve momentos em que eu vi que eu não conseguiria só. Não sozinha com ele ali. Sim. Então, o medicamento, ele é um grandíssimo suporte para o paciente que está ali em obesidade. Tem tido resultados incríveis com os pacientes, tem sido muito positivo. Agora, claro, com a indicação e o acompanhamento médico, endócrino, para que você esteja seguro diante uma droga, que a gente não pode esquecer que o medicamento, as canetinhas emagrecedoras, são uma droga e devem ser tratadas como tal, com o médico endocrinologista para lhe acompanhar e fazer a orientação, tanto do uso, de como usar, como também do desmame. É muito importante a gente pontuar sobre o desmame do medicamento. Exatamente, e é exatamente isso, né? A gente, às vezes, né, vai estar muito atento aos impactos positivos disso, né? Eu tenho um alívio da ansiedade, né? Porque mexe aí com essa questão do meu sistema nervoso central. Eu tenho um alívio dessa compulsão alimentar. Eu tenho uma rápida melhora da minha autoestima, né? Porque a perda de peso associada ao tratamento costuma, de fato, aumentar a confiança do paciente, a sociabilidade, né? Eu estava até comentando, eu vi uma pessoa que não gravava nem vídeos e agora está lá. Por quê? Porque, óbvio, emagreceu, tá bonita. A autoestima tá melhor. Exatamente. Então, isso reflete, né, na melhora de inúmeros sintomas, muitas das vezes até sintomas depressivos que advêm dessa insatisfação, né, com a sua própria autoimagem. Mas tem os riscos e efeitos colaterais, né, que a gente não deve deixar de fora do diálogo, né? Então, assim, muitas das vezes o famoso efeito rebote, né? Essa fome emocional que está ali mascarada, porque o medicamento, de fato, ele reduz o nosso apetite, mas ele também pode camuflar gatilhos emocionais. Pronto. Né? E essa é a grande questão. Pode falar. Essa é a grande questão. Quanto ao que eu estava apontando, quanto ao desmame do medicamento, porque o medicamento ele entra justamente para, e muitas vezes, camuflar justamente os maus comportamentos alimentares e as correlações, as relações emocionais com a alimentação. Porque o medicamento ele tá para trazer essa paz emocional. Essa paz mental, justamente o ruído alimentar, o food noise que a gente chama. Ele tira totalmente isso. O paciente não está constantemente pensando em comida. As emoções estão ali presentes, tanto boas, as negativas quanto as positivas, só que a alimentação não é mais a válvula de escape dele. Mas se o paciente não trata as emoções, não trata as relações, não trata os gatilhos durante o uso do medicamento, ao tirar o medicamento, tudo volta. Então, reganho de peso, quando não tratado essa parte emocional, vem ligeiro. E sem contar que, uma vez que eu tiro a comida como a minha válvula de escape, eu preciso encontrar uma outra. Exatamente. Né? Então, qual vai ser essa fonte de alívio? Eu preciso ter essa atenção. Né? Então, assim, vale lembrar que antes de gastar o dinheiro com as canetinhas, faça terapia. Faça terapia, E se já estiver fazendo uso da canetinha, procure um acompanhamento nutricional, psicológico, médico. Tem uma equipe para lhe acompanhar, lhe orientar. Bem como a gente começou falando aqui, começou o podcast falando, o nosso corpo ele é sistêmico. Não dá pra gente tratar um pilar, a gente tem que tratar todos. Então é a parte emocional, é a parte nutricional, é a parte física, é a parte médica. Então, se você já está fazendo esse investimento, invista para que você, de forma certa, para que você garanta de fato para sempre esses resultados que você já conquistou. Porque já tem alguns pacientes que já estão tendo efeito negativo com a parada do medicamento. Sim, né? E assim, um dos efeitos que é muito importante a gente falar, psicologicamente falando, é a questão da anedonia e da apatia. Ou seja, a perca, né, a diminuição do prazer, não apenas em comer, mas em outras atividades do dia a dia. Então, uma vez que eu estou ali fazendo uso daquele medicamento, eu posso, de fato, perder o prazer em
determinadas atividades. E isso é muito importante de ser pontuado, porque às vezes, eu emagreci, eu tô mais bonita, eu tô mais leve, mas eu não sinto, por exemplo, prazer em sair com os amigos, em fazer coisas que antes, para mim, era interessante. Além, é óbvio, do efeito sanfona, né? Exato. Que é algo que a gente já conhece, por exemplo, em pacientes que passaram por processos de bariátrica, por exemplo, né? E aí agora a gente tem isso também dentro desses pacientes, né? A recuperação do peso perdido, que acaba, mais uma vez, retroalimentando esse ciclo de frustração e de culpa. Exatamente. E eu posso te dizer que eu já recebi alguns pacientes no consultório relatando justamente isso que você está pontuando, que é a anedonia, não sente mais prazer em nada, assim, não sente mais prazer em comer, não sente mais prazer em beber, não sente mais prazer em sair, não sente mais prazer em fazer atividade física, de sair para fazer atividade física. Então, isso de fato acontece. Não são todos os pacientes, mas sim, existem alguns pacientes que sim, relatam esse efeito colateral, por exemplo, do uso do medicamento, e aí cabe a análise médica do custo-benefício, assim, do quão vale a pena continuar o uso do medicamento, enfim. E de fato a minha intenção ao trazer isso não é fazer um terrorismo psicológico de que a gente não deve usar, enfim, como eu disse, é algo que já se instaurou, é uma realidade. Eu acredito que para muitos casos, né, de fato, assim, olha, veio, funcionou, mas a gente precisa estar atento a esses sinais. Para a gente caminhar para o final, né, porque no instante passa, meu Deus, como voa o tempo, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre relação familiar e relação com a comida, né? Porque a nossa relação com a comida começa no berço. Com certeza. Né? A gente estava falando um pouco antes da gente iniciar aqui hoje o amamento, minhas duas coisinhas gostosas, Bebel e Cecília, né? E assim, de como isso reflete diretamente nas nossas dinâmicas familiares. Eu lembro que teve uma situação muito engraçada que eu conversei com a minha mãe, porque ela é do meu braço direito e esquerdo, no cuidado com as minhas filhas, inclusive está com elas agora. E aí eu lembro que quando eu tive minha primeira menina, começou ali a introdução alimentar, e a minha mãe, pra tudo, dava comida pra menina. Se a menina chorava, comida. Se a menina sorria, comida. Se a menina queria subir não sei o que, não podia, comida no lugar. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, pare com isso, que essa criança vai entender que tudo da vida dela ela resolve com a comida, né? Então, assim, o hábito, né? Comer é um hábito, e assim como todo hábito, é um hábito aprendido, né? Então, muitas das vezes a gente não consegue identificar, por que eu como assim, por que eu como assado? Isso muitas das vezes é algo que já vem geracional, né? Então, assim, às vezes o hábito de comer ou não à mesa, né? Às vezes você tinha ali uma família que não tinha um ambiente de mesa, que não tinha tempo para estar à mesa, e aí isso vai construindo ali a tua relação com a comida. Como é que a nutrição enxerga isso? A nutrição enxerga que isso tem uma relação totalmente direta e de causalidade realmente, assim, de como inclusive recebo alguns pacientes já adultos com restrições alimentares em termos de textura, porque não teve uma boa introdução alimentar quando criança. Então, de fato, tem uma relação direta. A gente entende também que os primeiros 1000 dias do bebê é super importantes para o processo de aprendizagem, e isso, inclusive, no que diz respeito à alimentação. E é isso. Eu não entendi exatamente a pergunta no final. Não necessariamente era uma pergunta direta, né? Mas assim, mais para você trazer mesmo o teu ponto de vista, eu acho que você pontuou muito bem, né? Esses primeiros mil dias aí, né? Que são fundamentais em vários aspectos, né, no cuidado com a criança, e aí de como que esse ambiente familiar influencia, né? Você pontuou sobre a questão de textura, e aí a gente vai falar disso dentro do consultório com muitas crianças que têm de fato restrição alimentar, que têm ali algumas recusas, né, quando se trata de determinados tipos de alimento, e de como que é importante a mãe ter essa educação, porque muitas das vezes também alguns comportamentos dos filhos são reflexos, com certeza, sempre, né? Do pai. Então, eu não como uma verdura, eu não como um feijão, eu não como não sei o quê, e daí eu espero que o meu filho coma saudável. Não tem como. E uma coisa importante também de eu compartilhar aqui, que é muito comum eu atender mães, por exemplo, e ela melhorar a alimentação e por influência, por consequência, os filhos também melhorarem a alimentação. E não de forma intencional, mas simplesmente porque eles viram
que a mãe tá comendo melhor, que tá chegando melhores alimentos em casa, e isso acaba influenciando diretamente a alimentação dos filhos. Eu sempre digo muito, eu atendo adolescente, né, e as mães às vezes fazem assim, doutora, porque ele só quer comer Coca-Cola, refrigerante, não sei o que, eu disse, ele trabalha? Não, então quem compra, mãezinha? Exatamente, né? quem tá Então, ofertando? É o que você disse, é de uma forma inconsciente, mas na realidade é uma coisa muito consequência, Exato. né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa compreensão dessa influência, né, que a família exerce nesse pilar aí alimentar. Então, para a gente concluir, eu coloquei aqui uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão da comunicação e do pertencimento, né? Sentar-se à mesa não é só ingerir nutrientes, é também compartilhar refeições, ter um lugar de escuta, onde se criam ali tradições, identidade cultural e a sensação de segurança, né? Além disso, o processo alimentar também tem muito a ver com essa questão da autorregulação, quando a família ensina o filho a ouvir o seu próprio corpo, né? Quando comer, quando tem fome, parar quando está satisfeito, né? Então muitas das vezes a gente fica só mais 2 colheres, só mais 3, exatamente. né? E aí a gente entender esses sinais de saciação dessa criança e não impor ali regras rígidas, né? Porque isso pode construir uma relação não pacífica e não intuitiva com a alimentação. Então o quanto que isso é importante para a gente compreender como mulher, né? Exatamente. De que o reflexo não é só na gente, Total. também nos filhos. Com certeza. Né? Enfim, você gostaria de pontuar mais alguma coisa, Larissa? Fica à vontade, se você pudesse dar um recado para as mulheres que nos assistem, né? Em se tratando de tudo que a gente já falou aqui, eu sei que já foi uma conversa muito rica, mas se você tivesse uma mensagem especial para trazer para elas, qual seria? Eu acho que a mensagem principal, e a gente pode detalhar um pouco depois, é o que eu já falei aqui. Menos culpa, mais consciência e mais resultados, para que você então consiga caminhar nessa trajetória de melhora da alimentação, melhora de saúde, de autoestima e tudo mais, porque se a gente vive nesse ciclo de frustração e culpa, a gente não consegue sair do lugar. Então se culpe menos, mas se autorresponsabilize sobre as suas escolhas de acordo com a sua conjuntura familiar e ali, enfim, para que você também tenha força de mudança. Outra coisa também é que tem coisas na nossa vida que só nós podemos fazer por nós mesmos. Então não vai ser filho, não vai ser marido, não vai ser mãe, não vai ser avó, não vai ser ninguém que vai tomar essa decisão por você. Então se você deseja e precisa e sente a necessidade de melhorar a sua alimentação, essa decisão vai ter que partir de você. Perfeito. É muito comum nos nossos episódios a gente fazer algumas perguntas mais pessoais a respeito de família, né? Então, para você, Lari, o que é família? Eu acho que eu vou ser repetitiva. Mas eu posso detalhar também um pouco mais. Com certeza, a primeira palavra que vem em mente não poderia ser diferente do que acolhimento. Sim. É estar ali nos momentos bons e ruins, nas festividades, nas celebrações, nos aniversários, nas festas comemorativas, confraternizando, mas é também estar nos momentos mais difíceis e de fragilidade principalmente familiar. Então, quando a gente está frágil emocionalmente, fisicamente, enfim, é a família que a gente recorre. Então, família para mim é isso. Show de bola. Então, para a gente finalizar, como sempre, uma frase para a gente refletir, né? O emagrecimento não é apenas sobre perder peso, é sobre compreender a relação que construímos com a comida, com o nosso corpo e principalmente com as nossas emoções. Então, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Tive uma falha aqui da produção, que a sua lembrancinha não está do meu lado, mas eu lidou quando as câmeras se fecharem, tá certo? Muito obrigada pela tua presença, também. Que foi tão solícita comigo, né? A gente se conheceu pela primeira vez hoje, né? Mas acho que já deu aqui, eu já gostei bastante. E eu espero que você de casa também goste do nosso bate-papo, do nosso diálogo e que traga para você aí alguns esclarecimentos. E precisando, pode falar lá com Larissa no Instagram dela, pode falar comigo, pode falar aí nos comentários que a gente responde. Um beijo e até o próximo Casa de Família.